Oi gente, meu nome é Michel e hoje nós vamos ter uma aula sobre a transferência de energia na atividade física, certo? Primeiramente, o nosso corpo necessita de energia. Para quê? Para várias coisas, como por exemplo uma contração muscular na hora da própria atividade física, ou então, por exemplo, num transporte ativo de uma célula, ou para manter o nosso corpo aquecido, certo? E aí essa energia no nosso corpo, ela é armazenada por meio de uma molécula chamada ATP. Essa molécula, essa sigla ATP, significa adenosina trifosfato. Significa que ela é uma molécula com 3 grupamentos fosfato aderidos, certo? E é entre a ligação desses 3 grupamentos de fosfato que fica a energia química armazenada. Essa energia que advém principalmente dos alimentos, mas de outros fatores como a gente vai ver hoje, certo? E aí, esse ATP, ele vai ser a moeda energética da célula. Ou seja, quando a célula quer usar a energia de alguma forma, ela recorre a uma ou mais moléculas de ATP para liberar essa energia e ativar algum mecanismo. E aí, como a célula consegue essas moléculas de ATP? Bom, existem vários mecanismos, alguns aeróbicos, outros anaeróbicos. Aeróbicos são os processos que usam oxigênio. E anaeróbicos são os processos que não usam oxigênio, certo? E aí, o primeiro e mais imediato desses mecanismos é o sistema fosfagênico. No sistema fosfagênico, vai ter lá a molécula chamada fosfocreatina, que existe lá nas nossas células musculares, e ela vai liberar um grupamento fosfato. E esse grupamento fosfato, ele vai se aderir a uma molécula de ADP, que é a adenosina difosfato. Aquele ATP, quando ele perde um fosfato, ele libera a energia daquela ligação que foi quebrada. Quando tem algum processo que faz aderir o fosfato a esse ADP, ele volta a ser ATP. E esse é o sistema fosfagênico. A fosfocreatina libera um fosfato que se adere ao ATP, formando um novo ATP. Esse é o processo mais imediato que acontece quando existe uma atividade física. Porém, ele tem uma duração muito baixa, só de alguns poucos segundos, certo? Depois dele, vem outro sistema que também é anaeróbico, que é o sistema anaeróbico lático, que acaba sendo por meio da fermentação lática. A fermentação lática vai ser um processo de glicólise, ou seja, quebra da glicose, lise, quebra, glicose. E aí, como isso vai acontecer? Vai ser lá no citosol da célula e vai ter uma quebra dessa glicose em 2 moléculas menores, que vão ser chamadas de piruvato ou ácido pirúvico. Esses piruvatos, eles vão ser formados e além deles também são formados moléculas de ATP. Para iniciar essa reação, a gente usa 2 moléculas e no final são formadas 4. Então nós dizemos que o saldo dessa reação é de 2 ATP. Também são liberados íons H+, na quebra da glicose, que são capturados por carregadores intermediários, chamados de NAD. Esse NAD recebe o íon H+, e é chamado de NADH, certo? Só que, formou lá o piruvato, esse piruvato vai receber de volta aquele hidrogênio que saiu. O NADH vai devolver o H+, e aí ele passa a ser chamado de ácido lático. E esse ácido lático se acumula ali nas células musculares, e depois tem um ciclo que ele pode ir para o fígado e ser transformado em glicose, de novo, certo? E aí, isso é um processo que acontece num esforço forte por um espaço de tempo maior do que os poucos segundos do sistema fosfagênico. Por exemplo, se você vai levantar peso numa academia, você está fazendo um movimento que vai ser anaeróbico, que ele vai começar com o sistema fosfagênico e vai continuar com esse esquema da fermentação lática, certo? Agora, se você for fazer um exercício físico mais prolongado e de menor intensidade, aí o seu corpo vai adotar a via metabólica aeróbica, que nada mais é do que a respiração celular, aquela que tem 3 etapas e ocorre parcialmente fora da mitocôndria, no citosol, e parte na mitocôndria, que é uma organela especializada em produção de ATP, certo? E aí como é que é? A glicólise, que é a primeira etapa, que é a mesma da fermentação, ocorre no citosol, vai formar lá o piruvato e vai formar o NADH.
Só que esse piruvato, ao invés de se degradar, aliás, ao invés dele se transformar em ácido lático, ele vai se direcionar ao interior da mitocôndria. Antes dele entrar na segunda parte, que é o ciclo de Krebs, ele vai reagir com uma molécula chamada coenzima A. E a junção da coenzima A com o piruvato vai formar acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A, ela possui 2 carbonos, enquanto o piruvato só possui 3. Logo, nessa transformação é retirado uma molécula de gás carbônico, que contém carbono e oxigênio. Também é retirado H+, que é capturado também pelo carregador NAD, que vira NADH. Esse acetilcoenzima A, que tem 2 carbonos, vai entrar no ciclo de Krebs, que fica lá na matriz mitocondrial. Lá ele vai se juntar com um composto de 4 carbonos, que é o ácido cítrico, e vai formar um composto de 6. Esse composto de 6 carbonos vai entrar ali naquele ciclo e vai perdendo gradualmente seus carbonos em forma de gás carbônico, até ele ter 4 carbonos de novo e vir outro acetilcoenzima A se ligar no lugar. Nesse processo são liberados gás carbônico, que é eliminado pela respiração, ATP e várias moléculas de NAD, e também existe o FAD, que é formado aí, que também é um carregador intermediário, vira FADH, certo? Essas moléculas de FAD e NAD que foram formadas vão se direcionar às cristas mitocondriais, e lá elas vão liberar esses íons H+, que eles capturaram. Chegando nessa terceira etapa, eles liberam na cadeia transportadora de elétrons todos esses íons e elétrons capturados, e lá esses íons H+ passam por uma enzima chamada ATP sintase. Essa ATP sintase vai liberar bastante energia, que vai ser capturada pelos ADP e os fosfatos livres, vai juntar os dois e formar ATP. Isso vai ter uma geração muito grande de ATP, porque juntando as 3 etapas da respiração celular, nós temos 36 moléculas de ATP. Um ótimo número, muito maior do que os sistemas anaeróbicos. E muito melhor, muito mais eficiente para a célula do que os outros processos. Certo? Porém, ele demora um tempo mais para começar e é uma reação muito mais trabalhosa. Nesse processo também é formada a água, que se junta aquele H+, que foi liberado, com o oxigênio da respiração. Esse é o papel dele, é chamado de aceptor final do hidrogênio. E aí todos esses processos acontecem na nossa célula quando a gente está fazendo uma atividade física. E aí essa demanda de ATP, ela pode ser demonstrada de acordo com a porcentagem de ATP que está sendo gerada por cada processo. Primeiramente, no início de exercício, seu corpo vai usar a fonte do sistema fosfagênico. Ele vai começar liberando bastante ATP daquele jeito, para obtenção de energia para contração, mas isso só vai durar alguns segundos. E logo depois vai ser o sistema anaeróbico lático que vai tomar lugar e vai começar a ser o predominante. Só que enquanto isso, já começa a respiração celular, que é o processo aeróbico. E aí o exercício passa a ser majoritariamente aeróbico se ele for de maior duração. Então, por exemplo, se você está puxando pesos, você está tendo um processo anaeróbico. Mas se você for fazendo uma corrida de, por exemplo, em 5 ou 10 km, num ritmo moderado ou leve, você vai ter um processo predominantemente aeróbico. Certo, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.